Falando agora da dureza Vickers. A dureza Vickers, ela é muito mais ela é utilizada para se medir a dureza superficial de peças metálicas. Aqui nesse exemplo específico, se a gente comparar com o processo de medida de dureza Brinell, a gente vai ver que a peça é bem menor, porque o tipo de penetração ou a profundidade da penetração da dureza Vickers é menor do que da dureza Brinell. E o equipamento utilizado é o mesmo que foi utilizado para a dureza Brinell. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped. O princípio é exatamente o mesmo, só mudando a forma do penetrador. And then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the Então vai pegar o indentador e colocar na máquina. four-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. Da mesma forma, ajustando o foco do microscópio. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. Então a aplicação da força até começa digamos do zero e vai até o valor máximo setado no teste, e aí tem a marcação ou a impressão na peça. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. A indentação está marcada, aí vamos ir com essas linhas retas vermelhas e azuis e definir os valores das diagonais. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only Feito isso, a fórmula já está colocada dentro do equipamento, então aperta-se um botão e tem-se o valor da dureza. has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen. Então, nesse and caso, amounts to 125 125. HV. Então, da mesma forma que para o ensaio Brinell, nós temos para a dureza Vickers a norma relacionando ou dizendo qual é o procedimento do ensaio. Então tem o escopo, referências normativas, símbolos, termos e aí vai, tá? Fala da máquina de ensaio, como deve ser o método, as forças a serem utilizadas, os símbolos utilizados, aqui o princípio, a aplicação da força, esse ângulo aqui que é de 136 graus, a definição dos diâmetros, as contas que são feitas e aqui como deve ser colocado o valor, tá? Então aqui 640 HV 30/20. Então 640 é o valor, HV dureza Vickers, 30 a carga máxima que está sendo utilizada e o barra o tempo em segundos. E aí tem
todas as normativas. Então, nós temos aqui as escalas HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100. E aqui os valores que são colocados para cada um desses valores, tá? E lá para o final vem a questão da incerteza dos resultados, aí fala um pouquinho da estatística e das correções que devem ser feitas, principalmente quando se trabalha com peças com espessura muito pequenas. A dureza Knupp, ela é similar a Vickers, só que é microdureza, é muito mais aplicado a elementos de pequena espessura e que tem uma fragilidade relativamente grande, por exemplo, como os materiais cerâmicos. Mas o princípio é exatamente o mesmo da dureza Vickers. Falando agora da dureza Rockwell. A dureza Rockwell, ela, digamos, é um tanto quanto mais simples, de simples utilização, pelo fato de que a medida da dureza é feita diretamente em uma escala. Então, tem-se o equipamento, chamado de durômetro, e desse durômetro nós vamos ter escalas A, B, C, D, E, F, G, H e K. E cada uma dessas escalas vamos ter um indentador, ou seja, um penetrador, que é feito de um tipo de material. Além disso, ainda temos as escalas 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W. Que aí vai depender do tipo de penetrador e da força que está sendo aplicada. Então, do ponto de vista de utilização na indústria metalmecânica, a Rockwell tem uma facilidade bem maior porque um único equipamento já dá o resultado. E qual é a vantagem da Rockwell em relação à Brinell? A Rockwell não se precisa de um equipamento adicional, então basicamente a medida vai ser pela profundidade que o indentador penetra na peça. Então, se ele penetra muito, uma dureza pequena. Se penetra pouco, uma dureza alta, tudo isso vendo em uma escala. Vamos utilizar de novo o mesmo canal para falar sobre a dureza Rockwell. The Rockwell. No caso aqui, utilizando a escala C. A escala C Rockwell é com um penetrador, é essa daqui. Um penetrador de diamante e uma carga de 150 kg. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded... Então, o penetrador, a peça que está sendo ensaiada, e a gente vai ver aí a diferença que tem do quanto penetra na peça. Cone made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of... Então, nesse caso, aplica-se uma pré-carga, então tem-se um pouco de deformação, que é essa linha 1. Indentation under this preliminary load is the reference point. In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which is acting as the major Depois, acrescenta-se mais uma carga àquela primeira carga que já estava sendo aplicada. force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. Deixa durante In certo step tempo. 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent Remove-se a primeira força
e vai ali para o ponto 3. An increase in depth of indentation E is measured. Então, essa diferença entre a aplicação da primeira força e depois da retirada da primeira força, tem-se o que a gente vai medir como sendo dureza. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. Então, o mesmo procedimento que foi utilizado para as outras durezas. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. Então, fez todo o ensaio e já saiu o resultado. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen. Normalmente, encontramos durômetros desse tipo aqui. Normalmente encontramos durômetros desse tipo, que basicamente tem um relógio comparador aqui na frente, um medidor. Então, a medida da dureza é feita nesse medidor. E tal qual as normas de dureza Brinell e Vickers, também tem norma para Rockwell, que é as escalas A, B, C, D, E, até T. Então, vai dizer o escopo, a referência, a máquina, o corpo de prova, o procedimento, então tudo vai estar determinado na norma. Inclusive, deixa eu ver se encontra aqui, que as escalas, aqui o símbolo, então se eu estou usando a escala A, então vou colocar HRA, aí vou usar um cone diamante, a força inicial 98 newtons, a força do ensaio adicional 490 newtons e a força total 588 newtons. Então aqui eu vou ter aplicado a elementos que vai de 20 Rockwell A a 88 Rockwell A. E aí vai para cada uma, vai tendo os valores. Então aqui a escala 15N. Então vou usar Rockwell HR 15N, que quer dizer que é com cone de diamante, e aqui as cargas que estão sendo aplicadas. Então para cada escala usa-se um tipo de penetrador diferente e uma carga ou cargas diferentes. Aí vem explicando aqui como é feito o cálculo dos ensaios e como deve ser escrito a dureza. Então 70, o valor da dureza, HR, o tipo da dureza, 30T, que é o símbolo da escala, e o W, que quer dizer que é um penetrador de tungstênio. Então seria essa escala aqui, 30T. Então para cada um é definida aí a norma aqui mostrando como é a aplicação, onde vai as continhas. Então a norma diz como tudo deve ser realizado.